Ok, Januel, tudo certo? Pode iniciar a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Januel e, e o artigo que eu trouxe para apresentar hoje para vocês denomina-se Tecnologias Móveis na Inclusão Escolar e Digital de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Esse artigo foi escrito por Santa Rosa e Conforto, 2015. Professor orientador, professor doutor Márcio Borges Moreira. O artigo problematiza a relação entre estudantes entre estudantes com TEA e dispositivos móveis para discutir, então, os limites e as possibilidades da configuração tecnológica, né? Como isso pode agregar valor, como isso pode fazer com que haja um ganho nessa relação e também numa tríade com as políticas públicas inclusivas. Metodologicamente, se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de enfoque exploratório e explicativo. Já no que se refere ao construto epistemológico, é apoiado na teoria sócio-histórica e conduzida por por duas grandes questões. Primeiro, os dispositivos móveis apresentam interface acessível a sujeitos com TEA? 2. Que movimentos foram desencadeados pela mediação dos dispositivos móveis para potencializar a inclusão sociodigital de sujeitos com TEA? Introdução. Na introdução, as autoras destacam que as pessoas com deficiência enfrentam sérios obstáculos que dificultam o acesso delas a benefícios sociais, por exemplo, como saúde e educação. Elas também destacam que as tecnologias podem servir como recursos importantes de empoderamento, ampliando assim a integração social para essas pessoas. Empoderar para as autoras seria a ação pela qual os indivíduos, comunidades e organizações, de uma forma geral, obtêm recursos que isso possa se traduzir em porta-vozes, em visibilidade, em influência, capacidade de ação e tomada de decisão. No texto, as autoras trazem uma frase importante da diretora-geral da ONU, Irina Bokova, que é a seguinte: empoderar pessoas com deficiência significa empoderar a sociedade como um todo. Só que o acesso aos instrumentos que permitem promover esse tipo de empoderamento não ocorre de forma automática. Por isso, os governos têm o dever de forjar estratégias para que esses empoderamentos ocorram também para as pessoas com deficiência. Por meio de políticas públicas inclusivas, a diversidade humana e os dispositivos tecnológicos, como laptop e tablets, começam a dar a cara, começam a imprimir as possibilidades e os desafios, começam a imprimir novas possibilidades. E os desafios, então, relacionados a presenças de estudantes com deficiência na escola regular, né? Quanto pesquisas no campo na informática, da educação especial, têm ilustrado a capacidade dessas tecnologias digitais em empoderar tanto professores quanto estudantes com ou sem deficiência, né? Como a gente pode ver na figura a seguir. Aqui no topo da pirâmide, a gente tem políticas públicas de inclusão escolar e digital. Isso pode gerar um empoderamento, né, dos estudantes com deficiência, pode promover práticas de inclusão escolar e sociodigital, e através de dispositivos móveis, como o laptop e o tablet, né? Eu vou trazer aqui também alguns conceitos que o texto traz, por exemplo, o conceito de igualdade, né? E equidade. Igualdade remete à proporção de situações idênticas, uniformes e equivalentes para todas as pessoas. Já a palavra equidade, ela faz referência à capacidade de apreciar e julgar com retidão, justiça e igualdade diferentes ações e contextos sociais, produtos e processos de ações humanas, né? Nem sempre uma está junto da outra. A equidade analisa cada caso com imparcialidade,
para que não haja desigualdades e injustiça. Ou seja, você promover que todos tenham acesso, isso é igualdade. Agora, a equidade é entender cada caso, o que cada caso necessita, para dar devidamente aquilo que é necessário, né, de acordo com a demanda, para promover a equidade, né? As políticas públicas, que é o foco da discussão desse artigo, tem, portanto, sua relevância no que tange a análise governamental. Esse é um outro ponto importante que o texto aborda, né? Como assim, promover estratégias que alavanquem contextos, que são 3, legislativo, regulatório e inclusivo, em prol do reconhecimento e da valorização da diversidade humana, né? E esses conceitos, o texto destaca, né? Eu trouxe aqui um quadrinho desses conceitos. Então, a gente tem o contexto legislativo, seria políticas públicas que oficialmente passam a reconhecer a existência da diversidade humana. Exemplo, Política Brasileira de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasil 2007. Contexto regulatório, ações governamentais que projetam estratégias inovadoras para a promoção de uma sociedade com equidade social, que eu acabei de falar, né? Modelo de acessibilidade estabelecido pelo IMEG, Brasil 2011, e políticas de cotas, por exemplo. E o contexto inclusivo, ações locais que permitem revelar o grau de compromisso de setores públicos e privados. Conquistam maior significado quando não são pontuais ou restritos a tempos e espaços específicos. Exemplo, atendimento educacional especializado, AE, salas e recursos multifuncionais, né? Ainda na introdução, falando da análise, né? Diante dessas problematizações, o objetivo estabelecido para analisar quais são os limites, né, referente às duas perguntas lá do início e as possibilidades de ações decorrentes das políticas públicas educacionais em relação aos estudantes com TEA, né, matriculados na instituição de ensino, a gente tem duas pontas, escolar e digital, né? A dimensão escolar, que é desenhada pela Política Nacional de Educação Especial, com foco na educação inclusiva, e a digital, né, pelo programa UCA, um computador por aluno, né? Agora eu vou falar sobre o método. Coleta de dados. Para a coleta de dados, né, foram utilizados observação direta, análise documental, as entrevistas e dinâmicas de grupos focais. Isso tudo foi realizado no período de março a dezembro de 2013. Por terem sido apoiadas na teoria socio-histórica, né, as estratégias que conduziram à coleta buscaram destacar o dinamismo, né, na tríade entre o pesquisador, os participantes e o contexto inclusivo. Agora, eu vou falar sobre critérios, né? Para participar, né, sobre as escolas devem participar, para serem selecionadas, né? As escolas devem participar do programa UCA, ou seja, um computador por aluno. Ela também deve ser inclusiva, ter sala de recursos multifuncionais, revelar uma efetiva utilização do dispositivo móvel, ter no corpo docente estudantes com deficiências regularmente matriculados. Quanto aos docentes, ser docente de classe inclusiva, ser profissional atuante na sala de recursos multifuncionais, SRM, e ser responsável pelo atendimento educacional especializado, AEE, de estudantes com deficiência em processo de inclusão escolar. Quanto aos alunos, né, ser estudante com deficiência matriculado em turmas dos anos iniciais da educação básica, ter sido diagnosticado com TEA, ter recebido o dispositivo móvel e ter anuência de responsável por meio de um TCLE, né? Como se deu, né? Todo o processo de interação teve o professor como um mediador que atuou como um agente de observação,
foi estruturado na modalidade presencial e não presencial. E quando não foi presencial, foi usado um ambiente digital chamado Eduquito, né? Resultados. Interface Inclusão Escolar, Política Nacional de Educação Inclusiva, né? Dos 3 sujeitos pesquisados, o ingresso, a permanência e sala de aula se deram de diferentes formas, né? O texto aborda que um aluno em que a mãe era professora da instituição teve uma certa regalia e uma certa, digamos assim, uma maior receptividade e mesmo assim, apresentando características do TEA, como gritar, bater em si, repetir movimentos, ele foi aceito na turma e a sua presença sempre era garantida. Já para outro, por exemplo, o tempo de permanência em sala de aula foi determinado pela equipe diretiva da escola, né? E os pais acenaram para isso positivamente, não questionaram, enfim. O texto indica, né, as autoras mostram que provavelmente o perfil econômico e cultural familiar diferenciado, né, como entre eles, pode ter sido uma explicação para justificar essa diferença de tratamento entre os alunos, né, principalmente em relação a esse exemplo dado, né. Eu vou falar agora também sobre um pouco dos 3 sujeitos, né. O sujeito 1, sexo masculino, 6 anos, não alfabetizado. Cursava o primeiro ano do ensino fundamental. Apresentava ausência de comunicação expressiva, uso da linguagem verbal. Sujeito 2, sexo feminino, 12 anos, não alfabetizado. Cursava o terceiro ano do ensino fundamental, apresentava ausência de comunicação expressiva, uso da linguagem não verbal. Sujeito 3, sexo masculino, 12 anos, não alfabetizado, diagnosticado com TEA e síndrome de Down. Apresentava ausência de comunicação expressiva e uso de linguagem não verbal, né? Trazendo isso para os 3 contextos que foi dito acima, né? No contexto legislativo, a política de educação especial, na perspectiva da educação no Brasil, foi responsável por oficializar o reconhecimento da pessoa com deficiência, né? Apesar de muito importante essa conquista, ela acaba sendo fragilizada pelo contexto regulatório. Porque no contexto regulatório, ao mesmo tempo que determinou que os estudantes com TEA, né, devem ter acesso e o uso, né, de equipamentos, esse acesso, esse uso também é limitado com horários reduzidos, né? Isso também influenciou e condicionou esse processo de escolarização, né? E também tem a questão do brincar social, né, que o texto traz. Né? Comunicação, cognição e capacidade motora estão entre algumas capacidades envolvidas nesse brincar social. Porém, o texto ressalta que achar que estudantes com TEA irão desenvolver habilidades somente com o brincar na escola é realmente desconsiderar a principal questão do TEA, que é a capacidade de compreensão da linguagem, de regras e de se comunicar com o outro, né? O que acaba provocando essas crianças com TEA para sempre brincarem sozinhos. Essa socialização, que exige uma completa, uma grande gama de integração entre a linguagem verbal e não verbal, precisa de parceiros para a comunicação. E o texto ressalta, né, que esse meio, né, de estar aí socializando é de importante, é fundamental para que isso ocorra e que ele consiga expor e praticar, né, aos poucos ali a necessidade de interação, de expressar sentimentos, pensamentos, enfim, de se relacionar com o outro, né? Vou falar agora sobre discussões. As autoras, então, apontam, né,
elas mostram como os equipamentos tecnológicos não estão adequados para os estudantes com deficiência, né? Elas dão o exemplo do laptop, que tem uma carcaça, uma engenharia, um formato pequeno, com uma resolução baixa, caixas de diálogo quase inacessíveis, né? O teclado também é pequeno e pouco intuitivo, e isso também dificulta o acesso, né, à digitação. E vale ressaltar, né, o texto coloca que, com isso, surge a questão, né, como assim, então, impulsionar as práticas, né, de empoderamento para a diversidade humana, né, se essa tecnologia beira a igualdade e não a equidade, né? E elas falam também que as especificidades humanas, né, apontam para uma impossibilidade, né, de você ter uma mesma tecnologia para diversos alunos. Como que vai atender? Cada caso é um caso, né? E o princípio da igualdade e da equidade fica evidente nessa minha fala, né? Eu vou trazer aqui de novo: o princípio da igualdade é respeitado pela medida em que todos recebem o equipamento, como eu já disse, mas o da equidade acaba ficando a desejar, porque o laptop serve para um aluno, mas não serve para outro. Por exemplo, o aluno com TEA tem essa dificuldade, né? E as características pedagógicas também, cada criança está numa fase de desenvolvimento, enfim, isso tudo pode atrapalhar, enfim, dificultar a comunicação entre eles, né, a socialização e etc., né? As autoras também ressaltam que a interface tecnológica, né, passou a operar como um recurso educacional para minimizar esse comportamento, né, que fugia do padrão desejado e etc., né, mas ele nem sempre está atendendo aquilo que deveria, né? A relação do laptop educacional e do tablet: o laptop educacional, ele funciona para uns alunos, mas não funciona para todos, em específico com alunos do TEA, né, pelo mouse não ser intuitivo, pelas teclas, pelo seu formato. E elas defendem que o tablet, sim, é uma boa condição, né, uma boa ferramenta tecnológica, porque ele é mais interativo, ele funciona com o toque dos dedos, ele tem uma mobilidade maior, o aluno pode usar deitado, sentado, então a interação com o tablet, ela é maior e mais eficaz do que o laptop. As autoras também destacam, né, que esses jogos digitais, né, que também podem auxiliar no desenvolvimento da autonomia e na capacidade, né, de obedecer à regra e etc., né? Então ela pode ser uma ferramenta importante também, como o uso do tablet, né? E também ela ressalta que o uso do laptop também provoca uma distração e etc., em função de comandos e tal. E o tablet é muito mais interativo do que isso, né? E, para conclusão, fica evidente, então, né, que é bom o fato de que os alunos têm acesso e direito, né, à utilização de todos os recursos ofertados, né, para mediar o processo do ensino-aprendizagem. Porém, o laptop, porém a gente tem o princípio da igualdade e da equidade, que precisa ser ajustado, né, que não está ajustado de acordo com a necessidade, né, com a demanda. O laptop, então, ele se torna preterido em relação ao tablet. O tablet funciona muito mais interativo. A arquitetura do tablet e do laptop, o tablet se tornou, como já dito, muito melhor. E ao que se refere às políticas públicas, né, inclusivas, que é o que a gente discute aqui, tanto, né, ela precisa olhar e proporcionar contextos e recursos para a inserção econômica e sociocultural de estudantes da República do ensino, né,
para que isso de fato seja contributivo para a interação dessas crianças, né, com o terno na rede de ensino. E a autora ainda ressalta que para o público-alvo da educação especial, né, a lógica excludente do sistema educacional ofertava não uma tecnologia móvel acessível, né, ainda ressalta que mais massinha de modelar, a corda, então há um ganho de antes para agora, mas em função da relação equidade e igualdade, isso precisa ser melhorado, né. E é importante destacar também que as instituições educativas possuem um papel fundamental na promoção e na condução do empoderamento para a concretização de uma sociedade inclusiva, né? Mas sempre a gente deve lembrar que, para isso, os instrumentos tecnológicos também eles devem estar de acordo com a demanda e as políticas públicas que sejam fiscalizadas para que executem o seu papel, né? E eu termino aqui. Fim. Obrigado a todos.